quando eu percebi que os nossos sonhos não combinavam, tá? Gente, foi logo assim, quando eu cheguei no ponto final, naquele outro vídeo, que eu vi que ali não dava mais pra mim. Aí, o que eu fiz? Mudei pra essa cidade vizinha, igual eu vim falando pra vocês. A busca de um emprego, um lugar pra ficar também, porque era longe, não dava pra mim ficar vindo de lá pra cá. E naquele tempo era muito difícil o negócio de transporte aqui, não existia, tá? Pra você ir pra tal cidade vizinha, você precisava ir pra BR, pegar um ônibus, tentar pegar um ônibus de viagem, né? Quisesse levar a pessoa ainda, né? Que não era permitido, era proibido naquela época. E assim por diante. Então eu fui pra essa cidade vizinha, cheguei lá, eu tinha uns 17 anos, então ia ser bem um pouquinho complicado para as pessoas me pegar ainda ali, né? Já tinha trabalhado em negócio de fazenda aqui, redor aqui da região, mas não tinha ali uma coisa assim, já trabalhei de carteira fechada, não, né? Aí fui, né? Aí de repente quando eu fui, já fui pra casa de uma tia minha, né? E ela me acolheu muito bem, só que era pouco tempo, tá? Só enquanto eu arrumava serviço. Aí fiquei ali na casa dela e todo dia eu ia procurar lá serviço, né? Mas outra colega minha também que foi também para arrumar serviço. E aí tinha a irmã dessa colega também, que também já mora lá há muito tempo, conhecia muita gente e foi também, né, indicando nós e tal, perguntou o que eu sabia fazer. Naquela época, o máximo que eu sabia fazer era ser faxineira mesmo, né, empregada doméstica aí, limpar a casa, essas coisas, né. E aí foi indo, né, escassando, assim, dentro de uma semana, eu encontrei 2 empregos para mim. Um era numa casa e um no restaurante. Aí no restaurante era ruim porque você tinha que trabalhar domingo a domingo, só tinha folga no final do mês. E na casa você tinha folga todo final de semana. Só que daí eu pensei, mas todo final de semana eu não vou ter dinheiro para voltar para casa, né? E no restaurante eu tinha uma vantagem, eu podia trabalhar domingo a domingo e poderia também estar morando lá com eles. E eu pensei nas duas versões do emprego e achei melhor trabalhar no restaurante, lógico. Por causa da dormida, tá, gente? Aí tá, a Laís me acolheu também, né? No início foi bem complicado a gente aprender e também conviver com outras pessoas, né? Mas deixou eu também sem fichar, assim, logo do início, né? Eu ganhava um salário, né? Não sei quanto que era um salário naquele tempo, né? Era muito mais um salário. E eu trabalhava de domingo a domingo e com vontade de estudar também, né? Que eu tinha terminado meus estudos quando eu era mais nova. E eles me apoiavam em tudo que eu queria fazer, só que pra mim tava bem puxado, porque eu tinha que sempre deixar a cozinha limpa para outro dia. Então, resumindo, mudando de assunto aqui, e fiquei lá, sabe? Trabalhando, vivendo minha vida, tive muita oportunidade de namorado, pessoas até boas de dinheiro mesmo, né? Se debateu, sei lá, foi com a minha cara, com o meu povo, debateu uma química, né? Não sei. E eu, sabe, coração preso aqui nesse lugar, que é onde eu moro hoje, né? E aí, minha irmã, fiquei trabalhando durante muito tempo lá, de vez em quando eu vinha aqui numa festa e tal, né? E sempre via ele com essa fulana aí. Falei, né? Quando não é pra ser, não é pra ser. Quando é pra ser, né? Então, desincuti cada vez mais. Mas me arrumando, me cuidando, poderosa, né? Não deixei de viver a vida, sabe? Quando foi um belo dia, eu fui andar de bicicleta com uma menina que tinha lá desses povos que veio de Goiânia, que era prima deles lá. E nós foi até na casa de uma prima desse meu marido. Andar mesmo, que eram os povos que a gente conhecia na cidade, né? De tardezinha. Fomos até lá. Quando chego lá, papo vai, papo vem. E essa prima dele também já tinha tido caso com ele e gostava muito dele. Aí papo vai, papo vem, ela não me falou nada. Mas só que a outra prima minha que estava lá também falou, Maria, você não sabe, né? Que fulano tá aqui? Eu disse, Pois é, fulano tá trabalhando aqui. E não sei com quem ele tá, mas ele tá por aqui. Veio pra casa de um primo dele, tá? Ali meu coração acelerou, você sabe, né? A gente sempre, quando a gente é louca por uma pessoa, dá isso. Já fiquei cismada, falei, vou cair fora, né? Vamos embora, porque senão aparece de repente por aí. Não quero dar de cara com a pessoa e tal. Chamei a menina e saí desconfiadinha. Na frente eu conversei com a menina que era por causa disso, por causa daquilo. E voltei pro meu trabalho normalmente, seguindo uma vida normalmente. Até que um bendito dia, do nada, gente, aparece esse homem no restaurante.
Como eu ficava lá pro lado da cozinha, só ia lá só quando era janta, almoço, para servir as pessoas, eu ficava mais lá dentro, então nada a ver. Quando eu pensei que não, meu patrão, né, ele cuidava de mim, claro, como se fosse filha, não era tanto assim, mas me tratava assim. E aí ele falou, Maria, tem um homem aí, sabe, porque ele é mais velho que eu, então ele falou, tem um homem aí, de assim, uma aparência assim, de uns 30 e poucos anos, e ele tá te caçando, será que é o quê? Ele já tava pensando no pior, pensando em coisa ruim, né? E ele tá certo, que no mundo de hoje em dia a gente não pode confiar em ninguém. Aí eu peguei e falei pra ele, moço, eu tô achando que é meu ex, pelo que ele falou. Ele tá ali, tá tomando uma cerveja e tá te chamando lá, quer conversar com você. Eu já, sabe, o coração já, você sabe. E aí ele saiu e eu falei com a minha patroa, que eu mais era como se fosse amiga. Ela vai lá, conversa, vê o que ele tem pra dizer, né? Vê o que ele tem pra falar. E sabe, eu estava muito machucada por dentro, sabe? Aí falei, tá, conversar não vai arrancar pedaço de mim, né? Então vou. Aí fui, sentei lá na mesa, só que tava aquela coisa assim, meio assim, não tava uma privacidade ali, porque tinha meu patrão me olhando, tinha muita gente me olhando, e eu não queria desabafar ali, entendeu? Aí ele falou, não, eu tô com um carro velho aí da firma, se você quiser dar uma volta, a gente conversa melhor, né? Aí, não com interesse, mas eu queria jogar o que tava enganchado pra fora, né? Então eu falei, e ele falou assim, logo de cara, quando cheguei na mesa, que eu não deveria se preocupar com mais nada, que ele tinha terminado com a menina, que não ia levar aquilo adiante, porque não dava certo e percebeu que gostava muito de mim. Mas a gente nunca acredita, tá? E faça isso vocês também. Nunca acredita assim de cara que a pessoa vai mudar, não, que isso aí pode ser caô. Tá bom. Mas aí, né, falei com a minha patroa, só você pode sair depois que você limpar a cozinha, tá? Eu mandei ele esperar, limpei a cozinha, deixei tudo organizado, né, lógico. Que eu nunca saí assim de noite da casa deles, aí foi a primeira vez, assim, sozinha, e aí é uma coisa muito estranha, né? Então eu saí de carro com ele, chegou não andamos tanto. Parou em outra esquina e aí ele parou o carro e a gente foi conversar. E ele dizia, eu dizia, soltei tudo que estava engasgado, por que tantas mentiras, por que tantos enganos, né? Que eu não ia cair mais naquele papo, que eu não era desse jeito, que ele me deixasse em paz, que eu estava muito bem onde eu estava, o que ele veio fazer ali, sabe? Eu fiz tantas perguntas ao mesmo tempo. Falei, moço, o que você veio fazer aqui? Quem mandou você vir pra cá, perturbar minha vida, tirar meu sossego? Porque até onde ele não estava ali, estava bom. Aí eu falei, tirando meu sossego, minha paz, né? E nisso eu já tinha sido convidada para ser modelo em São Paulo também. Falei, moço, só que tudo por debaixo dos panos, não quis falar nada para ele. Aí eu falei, moço, volta para onde você veio, que tal, e sabe? E ele disse que não ia voltar, que ia trabalhar, que estava trabalhando de oficina, estava trabalhando naquilo que ele não gostava. Tudo bem, até aí nós conversamos e ele me dá uma chance e tal. Eu disse, não vou dar, eu não vou dar. Eu não acredito em nada que você está me falando. E ele falou, você quer ir rodar lá, né, tal lugar mais eu? Você quer que eu mostre para as pessoas que eu não tenho mais nada com ninguém? E eu falei, moço, não sei, sinceramente eu não sei. Eu falei para ele, não tô muito te querendo no momento, não tô muito te querendo agora, sabe? E aí, nisso tudo, tem um porém, vocês não vão entender, vocês não vão acreditar. Nisso tudo eu estava me envolvendo com uma pessoa, que eu até esqueci que eu não estava me envolvendo com uma pessoa. Mas, assim, de leve, né? Tava aí naquela decidida assim, não vai, não vem. E aí ele disse, não, eu te prometo e tal. Então, a conversa acabou ali, ele me levou pro restaurante lá de novo, lá e eu fiquei de boa, conversei com a minha patroa no outro dia, minha patroa disse, moço, sai fora, sabe? Esses povos assim não mudam não, sabe? Depois conversei com minha mãe por telefone e ela também falou a mesma coisa. Aí eu falei, será? Não muda, mas aí o coração pedindo, né? Amava demais, falava assim, não, vai lá, dá uma chance, né? E tal. Aí quando foi no segundo final de semana, ele apareceu de novo. Isso não apareceu mais porque estava na casa dos outros, né? E aí apareceu de novo e disse que ia conversar comigo e tal. Nós tornamos conversar, né? Conversemos, conversa vai, conversa vem. E tentando me conquistar a todo preço, sabe? Quando a pessoa quer conquistar você, ele quer conquistar você a todo preço.
E aí ele já tinha um lote nessa cidade, ele já tinha comprado um lote. Aí ele ficava, ó, eu prometo, se a gente der uma segunda chance, você me der essa chance, eu vou te mostrar que eu mudei, eu vou te mostrar que realmente eu mudei com você. Eu falei, não, eu não acredito, eu ainda tô assim, sabe? Eu falei, eu vou pensar primeiro, talvez eu te dê uma resposta a qualquer momento desse. E foi aí onde que eu percebi que ele estava arrependido do que fez comigo, mas ele já estava entrando em outro mundo de ilusão. A ilusão que eu falo não era sobre mulher, tá? Eles ficavam com várias mulheres, que a gente sabe que um não fica só com uma pessoa. Mesmo separando de uma pessoa, e às vezes cai uma pessoa pela frente e eles pegam. Mas eu descobri assim, que ele sempre, quando ele ia me perguntar alguma coisa, ele estava sempre com muito bafo de cachaça, pinga, né? Então eu pensei que ele estava rogando os problemas dele tudo na pinga. Porque eu achava que ele estava muito... Dava pra perceber que ele antes bebia só cerveja, né? E aí eu vi que ele estava entrando no mundo da perdição com essas outras pessoas que eles pegaram amizade, de oficina e essas coisas. Estava bebendo onde não devia também, que eu vou dizer, não vou dizer pra você aqui, porque pode ser que o vídeo não vá pro YouTube. Então, eles já estavam fazendo esse tipo de coisa na cachaça. Aí quando ele via que não tinha resultado, ele ia anotar a Maria que ia tentar reconciliar. Mas eu percebi nesse meio termo que isso não estava certo, nem para mim, nem para ele. Por quê? Ele estava querendo conquistar eu, mas se deixando levar pelo mundo da perdição. E aí, meu irmão, minha irmã, tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que com tudo isso eu consegui perdoar? Ou tentar seguir em frente? Ou tentar levar as coisas adiante? Vocês acham que eu fiz algo assim parecido? Ou você acha que eu deixei como estava? Se eu tivesse deixado como estava, não tem como, né? Então vamos tirar essa parte, porque se eu tivesse deixado como estava, eu não estaria aqui. Mas então vamos para o passo principal. Vocês acham que tipo de atitude eu tomei nessa hora? O que eu fiz? Tentei dar a volta por cima, tentei, né, ter uma conversa séria, uma conversa mais séria do que eu já tinha tido até aquele ponto e chegar em um ponto final da história, o que eu fiz. Então isso é conteúdo do próximo vídeo. Espero que vocês gostaram dessa explicaçãozinha minha aí, experiência ótima de vida que eu passei e com certeza pode estar ajudando qualquer um de vocês que também está passando por uma situação parecida, tá? Fica de olho, gente. E eu resumo e a reflexão que eu falo para vocês, nunca vocês queiram uma coisa que já está bagunçada, sabe? A não ser, que vai ser o assunto do próximo vídeo, que você realmente queira dar o primeiro passo para ver até onde isso vai dar, certo? Se não, fique do jeitinho que tá, que é melhor. Que isso foi sofrimento. Isso aqui é uma coisa assim resumida, porque se fosse contar do pé, do começo até, né, daria muita história para vocês. Então é isso aí, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.